Salve galera, vamos lá? Vamos começar pelo Weibo. Vocês vão poder fazer também, Cara, sigam o conselho que eu estou dando, abram conta no Weibo e comecem a operar no mercado americano direto, tá? Mas, claro que vocês sempre podem estar usando também o Profit Chart, que para mim talvez seja a melhor plataforma do mundo, mas infelizmente eu não sei se pela Black Arrow vocês conseguiriam alguma coisa, mas eu acho que não. Mas pela Weibo eu vou mostrar para vocês como alguns de vocês já estão operando por ela e já tem uma certa intimidade, mas outros estão começando, tá? E eu sei que parece, tudo que a gente não sabe, que tem a curva de aprendizagem e às vezes parece um pouquinho confuso, mas a ideia aqui realmente simplificar isso, tá? Então a ideia é que quando a gente termine aqui, vocês estejam dominando completamente. Vamos lá. Eu estou começando com uma tela vazia. Normalmente quando vocês abrem, vocês já vão ter alguma coisa na tela de vocês. O mais importante é vocês entenderem que tudo isso aqui, ele funciona como módulos, tá? Que vocês vão adicionando. Então, por exemplo, vocês podem tirar tudo que vocês têm na tela, e para isso basta ir aqui nesse menuzinho que tem ali e botar remover widgets, tá? Widgets são os nossos módulos. Então eu vou clicar aqui e vocês vão ver que eu tenho vários aqui. Eu vou começar o quê? Eu vou começar com o meu gráfico. Eu vou estar colocando o gráfico aqui, primeira coisa, tá? E pronto, só isso. Vou fechar aqui, porque eu vou direto. Vocês viram que ele sumiu? Não é que ele sumiu, ele foi lá para trás, tá? Então eu vou puxar ele aqui e vou colocar ele aqui dentro. Ó. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar, vocês estão vendo que aparecem essas setas aqui, ó. Tá vendo onde tem esse retângulo? Eu vou colocar ele exatamente nessa extremidade, porque ele vai ficar dentro da minha área de trabalho, que é essa área de trabalho aqui. Se eu deixar ele fora da área de trabalho, isso quer dizer que eu posso levar ele para um outro monitor, se eu quiser, porque ele está destacado. Eu preciso conectar ele aqui dentro, tá? Feito isso, deixa eu aumentar aqui de novo. Eu vou aqui na parte de baixo, ele está com 1 minuto, eu vou já deixar de cara já com gráfico diário. Antes de qualquer coisa aqui, eu quero mudar essa cor, tá? Tem gente que vai gostar, vai preferir ficar com branco, tá tudo bem. Quem quiser, é só vir aqui em Settings, tá? E escolher a cor escura. Eu vou clicar, ele vai respirar um pouquinho e vai me dar a cor, no caso aqui meio que cinza, né? Tá? Fechei, pronto. Fica mais fácil, acho que até para eu mostrar para vocês. Agora eu vou começar a trabalhar aqui e deixar o meu gráfico do meu jeito, tá? Primeira coisa, aqui em cima nós temos, dentro dessa área aqui, nós temos os menus do gráfico. E aqui, nessa outra parte, é uma espécie de um submenu dele, tá? Dependendo do que eu clicar aqui nessa parte, eu vou ter as opções diferentes aqui. Tá bom? Então, o primeiro passo, eu vou clicar aqui e vou tirar. Eu quero tirar. Tem gente que pode gostar, né? E tem gente que pode odiar, como eu, que são esses pequenos indicadorzinhos aqui, que são chamados de technical, tá? Sinais técnicos. Então aqui eu tenho vários, como os clássicos, figuras clássicas, tá? Os indicadores, e eu não quero nada disso. Então eu vou tirar ele para que ele não fique enchendo meu saco, não fique na minha frente. Eu quero colocar minha média móvel aqui agora. Então eu vou aqui, ele já veio com a média móvel aqui. Eu vou clicar em cima da média móvel. Se não estiver, eu vou clicar aqui no primeiro, que é os indicadores, aqui, tá? E eu vou vir aqui em Indicators, ou seja, indicadores. Vocês vão ver que aqui já está selecionado. Se eu botar, por exemplo, Alligator, vai aparecer o Alligator.
Se eu colocar, por exemplo, ball, que é a banda de bola, vai aparecer. Se eu quiser EMA, que são as médias exponenciais, vai aparecer. Esse aqui eu acho que é o Donchian Channel, vai aparecer aqui, tá? E aí vocês podem brincar e tá colocando o que vocês quiserem aqui. Alguns, por exemplo, como o estocástico, vai aparecer um nome esquisito. E aí eu vou dar uma dica para vocês, porque eu apanhei um pouco, né? Então a maneira é o seguinte, é colocar, não é nem estocar essa porra aqui, isso aqui eu acho que é o regressão linear, tá? Tem o Super Trend, por exemplo, mas digamos que vocês não saibam que ele não está aqui, deixa eu pegar aqui um outro aqui, deixa eu ver aqui, qualquer um aqui. Esse DPO aqui, esse DMI aqui, que eu não sei o que é, tá? Eu vou clicar aqui em cima dele, ele apareceu aqui, eu não vou usar, é o ADX, tá vendo que ele é o ADX? Ali ele já me falou que é ADX. E ele está como ADMO, não me perguntem por que ele está com esse nome, que eu não sei. Mas se vocês colocarem aqui, e vocês vierem aqui em introdução, vocês vão saber exatamente o que ele fala. Basta clicar, tá, aqui, nas setas. Então deixa eu tirar ele, porque eu não vou usar ele. Feito? Então eu vou na minha média móvel, e isso vocês já podem fazer aí, porque nós vamos usar essas médias na estratégia que eu vou estar ensinando na próxima aula. Essa primeira aula é para vocês dominarem a ferramenta, que é importantíssimo, tá? Porque na próxima aula pega para valer. Trader de elite, não é setupzinho de 1 minuto, tá? Vamos lá. Eu vou vir aqui em configuração. E vocês vão ver que eu tenho algumas médias móveis aqui. Então eu tenho a 5 e a 10, que são as duas que eu vou usar. Eu vou vir aqui no estilo dela. Eu vou mudar essa 5 para amarelo. Lembra que a gente sempre usou 13 com 26. Agora nós vamos usar 5 e 10 simples. Tá? Média aritmética, MA. Tá certo? Vou dar OK. Já mudou para amarelo. A minha média já está amarela. Vou colocar também a minha média 10. E essa média, pode até deixar assim, essa corzinha, mas eu vou colocar ela mais a cor preferida de vocês, que é o rosa. Pode ser assim, tá? Beleza. Feito isso, tá pronto. Agora eu quero mudar a cor dos candles. Eu vou clicar com o botão direito. Vou lá em Settings, na configuração, e vou procurar aqui em aparência a cor do candle. Eu quero meu candle, por exemplo, azul. Vou dar OK, já foi para azul. E o outro, bom, pode ser vermelho, um pouco mais fraco até. Aí, tá ótimo. Vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Feito. Vamos por partes. Feito isso, vocês vão ver que às vezes eu quero medir a minha média móvel aqui e ver onde é que está a minha mínima do candle, e eu tenho essas duas bolinhas enchendo meu saco. Olha lá, que vai acompanhando a média móvel. E eu não quero ela, isso aqui me irrita, isso me atrapalha. Eu vou clicar com o botão direito, vou lá novamente na configuração, vou lá em aparência, e aqui embaixo, Highlight Indicators, tá? Ó, vou tirar, porque aqui ele está dizendo para destacar os valores do indicador. Pronto, já assumiu. Feito isso, a minha primeira parte está pronta. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui em Layouts, que está aqui, ó, nessa nuvenzinha aqui, é porque o meu mouse está grandão, tá? Para vocês verem melhor. Tá igual o Lobo Mal e vovozinha, né? Para te ver melhor, vovozinha. Aqui. Eu vou vir aqui, vou salvar o meu layout. Eu preparei, eu não quero mais perder esse layout. Então eu vou botar aqui, ó. Teste YouTube. Tá bom? Pronto. Se acontecer alguma coisa, é só voltar lá e pegar o meu layout de volta. Beleza? Nessa aqui eu posso olhar os formatos. O formato do meu candle, a como eu quero, Raking Ash, barras, que é uma coisa que eu uso bastante, tá? As barras, mas sem as cores, né? Que não te coloca no viés. Olha só,
Tá? Basicamente, a gente vai estar usando esse padrão aqui. Feito isso, o que está faltando aqui para mim agora? Bom, primeiro, eu quero tirar essa grade aqui de trás e quero botar o símbolo aqui, para eu não ter que ficar procurando, pô, qual é o símbolo mesmo que eu tô? Eu quero uma coisa prática, fácil de olhar. Eu vou lá novamente em configurações. Vou tirar o meu grid, tá aqui, Grid Lines Background. Tirei ele, cliquei e tirei ele, tá? E agora eu quero que ele apareça aqui. Vou botar aqui o background aqui, vou botar preto para Extended Hours, tá? Vocês não precisam fazer isso, mas eu vou deixar aqui porque como eu desmanchei. Feito. E agora a gente vai ver no Chart Display o que ele mostra. Crosshair é aquela cruzinha que segue o nosso cursor, tá? Eu quero que ele mostre o preço alto e baixo. Olha lá como é que ele aparece lá em cima. Ó, tá? Não preciso disso. Overlap volume é interessante vocês terem, mas quem não quiser é só tirar. Moon e Sun, que até hoje eu ainda não consegui descobrir o que é essa porra aqui, mas eu acho que ele faz um chapéuzinho em cima e embaixo para dizer quando é topo e quando é fundo. Eu imagino que seja isso, tá? E aqui eu vou deixar tudo exatamente como está. Vou lá em aparência. Eu ainda não tenho meu símbolo. E vou colocar aqui intervalo e símbolos. E agora vocês vão ver que o meu símbolo, o intervalo, o que é o intervalo? Se é dia, se é hora, se é minuto, se é semana, tá? Que é o que eu preciso para trabalhar. Pronto. Posso ir lá em layout, salvar o layout, e aí ele vai me dar. Eu posso até fazer o seguinte aqui. Posso pegar aqui, cadê? Teste YouTube. Tá aqui, ó. Tá? É só vir aqui e salvar de novo. Aqui, eu botei como tester. YT. Ele vai perguntar se eu quero gravar por cima. Feito. Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu já salvei meu layout. Agora eu vou aqui, ó, no meu grid de gráficos, janelas, onde eu vou escolher quantas janelas eu quero estar mostrando, tá? Normalmente a gente vai estar usando 2 janelas, gráfico diário e gráfico semanal. A janela já está aqui. O que eu preciso fazer aqui? Eu só preciso vir aqui, ó, Sync, que é de sincronismo. Eu vou sincronizar o símbolo, já apareceu lá. Não vou sincronizar o time, que é o tempo gráfico. Vou sincronizar os indicadores. Deixa eu só fazer uma mudança aqui rapidinho. Eu vou clicar aqui dentro, vocês viram que ficou azul, ou seja, está selecionado. E eu vou vir aqui colocar semanal. Pronto. Tá? Vou voltar para cá. E vou colocar aqui, ó, indicadores. Vou sincronizar. E agora vocês viram que os indicadores ficaram exatamente iguais. E o crosshair, que é o meu mouse. Então, quando eu chegar nesse fundo aqui do diário, eu sei exatamente onde eu estou lá no semanal. Tá bom? Feito isso, você pode ir lá e salvar novamente. Tá? Não. Tem um outro jeito de salvar que eu não lembro agora, tá? Me fugiu, cara. TSYT. Ok. Replace. Ok. Agora o que a gente precisa aqui? Lembra-se do seguinte, na Webull você pode entrar com lote fracionado e são $5 o mínimo que você pode entrar na conta. Ok? Porém, vai ter algumas ações ou ETFs que não vão te deixar, eles não estão habilitados, eles não te permitem entrar com lote fracionado. Ou você entra com lote inteiro ou você não entra. E como é que eu vou saber disso?
Então eu vou vir aqui na parte de cima, olha só, aqui em cima nesse menu, e vou colocar aqui, ó, adicionar widget. Pode ir lá em todos os widgets, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Dentro desse todos aqui no quote ou cotas, tá? Eu vou pegar esse quotes aqui e vou adicionar esse widget aqui. E vocês vão entender por que ela é importante. Quando eu coloquei aqui, lembra que eu falei que ele está destacado. Se eu clicar no gráfico, ele vai para trás. Então eu preciso colocar ele encaixado. E eu quero ele onde? Eu quero ele do lado direito. Se você quiser ele do lado esquerdo, se você quiser ele aqui na parte de cima, não tem problema. Tá? Pronto, ele já está aqui. O próximo widget que eu quero é de trade. Então eu vou lá em clássico, e aí você vai ter o turbo, você vai ter outras opções também, que você também pode estar colocando junto. Coloquei aqui, só que agora eu tenho duas opções, tá? Eu posso colocar ele na parte de baixo, tá aqui, e fazer isso aqui. Feito? Ou posso colocar ele como uma aba dessa outra janela, onde eu vou fazer aqui. Por enquanto eu vou deixar somente esse aqui e vou fechar aqui por enquanto, tá certo? Beleza. Olha só, quando eu colocar aqui em cotas, vocês estão vendo aqui que eu tenho raio, tá? O que isso quer dizer? Deixa eu pegar primeiro um que eu consiga fazer para ficar mais fácil. Eu vou mudar para um outro ativo aqui, tá? Nesse ativo aqui, ele está me dizendo o seguinte aqui. Eu posso fazer day trade, posso usar alavancagem noturna. Ele me diz qual é o valor, lá se vocês olharem, que eu preciso ter na conta para poder fazer alavancagem, que é pelo menos 40% do ativo. Mas isso não interessa, porque vocês precisam de um outro tipo de conta. A gente não está aqui para alavancar. O mais importante, deixa eu ver se eu acho aqui. Nesse ativo aqui, que é o Gold, tá? Vocês vão ver que tem esse ícone que parece um diamante aqui, ó. Quando eu clicar nele, tá? Vocês vão ver, ele só não botar o mouse em cima ali. Fractional shares, ou seja, fracionado. Então, se ele tem esse símbolozinho do diamante, eu sei que eu posso entrar com trades fracionados. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, aqui, eu quero fazer uma ordem de compra, digamos, nesse ponto aqui, tá? E colocar meu stop aqui. $51, mas eu tenho $40 na conta. A minha conta está com $30. Não, estou começando. Eu peguei uma conta, por exemplo, só um exemplo. Eu pego uma conta de $50, que seria mais ou menos R$250, e vou fazer 10 vezes 10. Eu sei que eu posso entrar em 10 ativos com $5 em cada um. E a minha única escolha qual é? Das duas, uma. Ou eu pego esses $5 e entro em ações abaixo 5 ou abaixo de 5, que são normalmente ridículas. Ou eu pego uma ação ou um ETF e entro só com a parte fracionada de $5. Tá? Simplesmente isso. Vamos lá. Então, seguindo aqui, a gente já volta para essa parte aqui. Eu vou pegar essa aqui, vou diminuir para cá. Só para não sair. Deixa ele quietinho aqui. Tá? Olha só. Seguindo aqui, a gente tem aqui todos os indicadores. Quando eu clicar em indicadores, como eu falei, eu posso estar colocando qualquer indicador que eu queira aqui. Feito isso, se eu vier no lápis, vocês vão ver que eu tenho, por exemplo,
as minhas linhas. Então, por exemplo, eu quero usar o meu trend line. Eu clico, levo, tá? Ó, movo como eu quero. Quero uma linha horizontal, é só vir aqui, opa, aqui. E coloco. Vou entrar aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui. Tá lá a minha linha horizontal. Cliquei em cima, deletei. Uma das coisas mais importantes que a gente vai usar aqui, anotem isso, onde está o lápis, é o date ou data range. Por que isso? Porque quando nós tivermos uma entrada, eu já tenho até ele aqui, tá? Mas deixa eu tirar. Quando nós tivermos uma entrada, então digamos que você decidiu que você quer entrar nesse ponto aqui. Você vai pegar isso aqui, data e price range. Você vai colocar o lápis com a linha exatamente ali, porque ele tem que ficar ali, onde eu quero entrar, no meu preço de entrada. E eu quero saber onde vai ficar meu stop, na mínima do candle semanal. E aqui ele me diz que se eu entrar aqui, eu vou estar com... Aqui é só um exemplo, vocês não vão entrar em porra nenhuma aí não, hein? Tá? Eu tenho que... É bom falar, né, cara? Porque já viu, né? 18,30%. Então, nós sempre vamos trabalhar com o nosso ratio pelo menos com 2:1. Então, baseado nisso, eu sei que aqui eu posso fazer uma parcial, fracionado. Eu vou lá em trade. Eu vou clicar no cifrão, na coisinha do dólar. Coloquei lá 5, que é o valor da minha entrada. Onde vai ficar meu stop? Eu posso começar com um padrãozinho de porcentagem, mas também posso dizer, não, peraí, o meu stop vai ficar, peraí que aqui eu vou ver, 42,36. Então eu vou clicar aqui na porcentagem até ele trocar 47,25. Então eu vou trocar para 42,36. E o meu take profit? Ué, se eu estou com 18% aqui, o ratio nosso 2:1, eu tenho duas opções. Fazer isso, ou eu também posso vir aqui, pegar o meu long position aqui, posicionar, não preciso botar aqui em cima exatamente, eu gosto de botar mais para o lado, e aí eu vou estar ajustando onde é meu stop para cá, tá? Para vocês entenderem melhor, que vai ficar igual no... Ah, não tem, eu achei que tinha cor, mas tudo bem. E aqui eu estou com um ratio de 0,94. Eu delimitei aqui meu ponto de entrada, meu ponto do stop. Isso depois da operação feita, não tem... Tipo assim, depois não, na verdade vou botar antes porque depois é mais chato. 1,75. Você pode botar direto no automático e depois você ajusta, tá? Às vezes para não perder a operação. Pronto. O meu ratio aqui é 2:1. E eu sei que a minha saída vai ficar onde? Minha saída para pegar isso vai ter que ficar aqui em 70,77. Guardem essa informação. Anotem isso. Revejam isso. Porque isso é a coisa, talvez, depois do nosso ponto de entrada, a mais importante de todas. E vocês vão ter a calculadora de risco, acho que já até mandei, mas vou mandar uma nova, tá? Onde vocês vão colocar exatamente esses valores na calculadora, tá certo? E ela já vai dizer o quanto vocês estão arriscando e o quanto vocês vão ganhar. Beleza, eu não preciso mais disso. Eu posso, se quiser traçar uma linha aqui nessa ponta, eu posso vir aqui
pego uma linha horizontal e botar, beleza. Aqui meu ponto de entrada. Eu posso colocar o meu ponto de entrada aqui. Beleza. E posso traçar. Tá? E se eu quiser, vou deletar. Vamos lá. Nessa operação aqui, como ele está me fazendo um cálculo de um lote cheio, eu perderia 9,49. E aí, mas eu não estou entrando com lote cheio, eu estou entrando com $5. Certo? E aí a nossa calculadora entra. Porque na calculadora você vai colocar os valores de entrada e de stop. Vai colocar que o seu valor de entrada é $5. Ele vai te dizer quantos lotes vai dar aqui, que na verdade que não vai ser 1, vai ser menos de 1, vai ser fracionado, 0 ponto alguma coisa. Ok? E ao mesmo tempo, ela vai te dar a estimativa de acordo com o ratio do quanto você vai ganhar se vier até aqui e do quanto você vai perder dentro dos seus $5 que você arriscou se ele vier buscar seu stop. Então, se fosse um lote cheio, que aqui, digamos, fosse 50, o valor do lote, 51, eu colocasse aqui, ó, ao invés de dólar, eu colocasse quantidade, tá? Ó. Eu colocasse quantidade, tá? Opa. É aqui, ó. É por isso que eu não estou acertando. Aqui, ó, quantidade. Se eu colocar a quantidade aqui, ele automaticamente ele vai colocar 51. E se fosse 51, o meu prejuízo seria de $10, 9,50, 9,49, caso venha buscar o stop. E se ele for para o ganho, o nosso lucro de 18. 2 por 1. Entendeu? 2 por 1. Tá. Então, a nossa calculadora, você vai poder colocar em dólar e dizer, cara, eu não tenho $50 para entrar. Eu tenho 5. Eu coloquei $50, dividi em 10 partes de $5. Então, essa ação aqui eu vou entrar com $5. E é isso, porque esse é o valor mínimo para o IBU, tá? Feito isso, é muito importante que vocês entendam essa parte. Coloquei aqui meus valores de stop, meu valor do take profit. Time force. O que é time force? Se eu deixar como day, a minha ordem, se ela não for direto para o ganho, e chega amanhã, essa operação continua, que provavelmente vai continuar, porque nós estamos no semanal, essa ordem vai ser deletada pela corretora. Porque você botou aqui que é para day. Se você deixar em GTC, que seria get to cancel, ou go to cancel, ou qualquer coisa assim, provavelmente deve ter uma outra tradução. Ou seja, fica até cancelar. O que é o fica até cancelar? Enquanto eu não cancelar, ela fica pendurada. A corretora não vai cancelar. Ela vai entender que você quer essa ordem lá até que seja cancelada. Ou seja, até você fechar a operação ou você tirar a ordem, tá? Então, sempre como padrão GTC. Ok? Beleza. Feito isso, deixa eu tirar daqui para não confundir, porque como eu deixo minhas marcações, eu não quero fazer aqui me confundir, tá? Olha só. Aqui nessa parte nós temos o nosso watch list, que são as nossas listas que a gente vai acompanhar. Ok? Então vocês vão ver que aqui dentro aqui a gente vai ter várias listas aqui, tá? Inclusive a minha lista da minha posição, que aqui o meu eu deixo escondido, mas a lista das minhas posições, ok? Então, vindo aqui, eu consigo colocar o display, sempre deixem como simples, tá? Porque se botar completo, irmão, vai ficar tanta coisa aqui que vocês não vão ter a menor ideia para que lado vocês estão indo,
tá? Eu vou em editar. Quando eu for em editar, eu vou ter todas as minhas listas e, por exemplo, os ativos que eu tenho dentro de cada lista. Ok? Ó. Algumas dessas listas são padrões, como essa que eu não sei por que os caras fazem isso. E aí, para que não apareça aqui ela com 0, é só você vir aqui, clicar no zoinho, clicar no olhinho, tá? E ó, e aí você vai esconder ela. Para que essas listas são importantes? Porque às vezes você está olhando, por exemplo, você está aqui no monitorar, você está aqui no Gold, no Silver, vamos embora. Você olhou aqui uma ação, vamos pegar qualquer uma, e você vai dizer assim, opa, essa aqui vai dar entrada amanhã. Não é o caso, vocês sabem disso, né, gente? Estou dando exemplo, tá? Então você vai dizer assim, ó, deixa eu pegar até uma que, vamos ver se a gente pega aqui, ou vai ser difícil pegar alguma coisa que seja subindo, né? Mas, não sei que seja ETF, vamos ver. Aqui. Aí você diz assim, cara, eu vou ter uma entrada aqui, ó, em Gold amanhã. Eu posso, assim que vencer essa máxima, eu quero fazer a minha entrada. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito. Posso criar um alerta quando ele estiver acima de 45,92, no preço de 45,92. Pronto. Salvei. O meu alerta está criado. Está aqui, vocês veem, vocês conseguem ver o sino, tá? Sinetinha, sei lá como é que chama essa porra. O bell. Aqui tem o sino dizendo que, ó, nesse preço ali, 45,92, tá o meu alerta. Mas não basta o alerta. Eu clico no botão direito, eu vou lá na minha lista, adicionar para a lista, e vou colocar, cara, vou ter uma entrada. Então eu criei uma lista chamada entrada, onde eu vou colocar ele para dentro da lista entrada. Porque quando chegar amanhã, segunda-feira, sexta-feira, quinta-feira, o dia que você vai dar a sua entrada, que você está prevendo a sua entrada, você vai poder vir aqui na lista, olhar em entradas, e você vai ver que ele vai estar aqui. Ó. Opa. Cliquei em um alerta. Tá? Aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó. E aí você já sabe. E você pode vir aqui, inclusive, fazer uma marcação melhor. A entrada, se der tudo certo, vai ser aqui. Vou definir uma cor de entrada como, por exemplo, azul. Porque aí eu já sei que toda vez que tiver isso aqui azul, é entrada. Porque você está analisando o gráfico com calma. A cabecinha está tranquilinha, né? E você ainda pode vir aqui, ó, nessa última parte onde tem texto, e escrever aqui. Entrada. E botar o preço, por exemplo, 53,40. Tá? Pronto. E aí quando, no caso, teria esse aqui, né? Onde está o nosso alerta aqui. Tá, aqui, ó. Ó. E aí, no caso, ó, 53,41. Vai tocar o alerta e você vai estar olhando. Então, por isso, essas listas são importantes. Então, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de figuras. Tá? Então, eu pegar qualquer coisa aqui, deixa eu ver. Ó, vocês vão ver que, ó, o que eu desenhei aqui. Tá vendo? Ó. E mais do que isso, né? Eu desenhei aqui um ascendente. E se eu for aqui no lápis e vier aqui, opa, perdão, é aqui, ó, no lugar do texto, aqui draw, eu estou vendo a formação do que aqui? De um cap handle. Ó, pronto, está salvo dentro de figuras. E eu posso aqui adicionar um alerta. Porque uma vez rompido aqui para cima, dentro das nossas regras,
que é o que vocês vão ver na próxima aula, a gente pode ter uma entrada forte nesse ativo. Ah, mas porra, esse ativo tá médio de $300. Sim. Mas se você tem, você pode, vamos ver se ele consegue. Tá aqui, ó. Fracionado. Tá certo? Eu acho que é basicamente isso. Depois vocês têm aqui os mercados na lista, basta que vocês olhem aqui, como tem lá no Finvias e tudo mais. Vocês têm a parte do screener, que não é grande coisa. Deixa eu mostrar para vocês agora. Cara, é muito importante que vocês dominem a ferramenta, porque a partir de agora vocês vão receber aula no nível de trader de elite. E eu não estou exagerando em absolutamente nada. Traders que seguem essa estratégia, os cara fudido, vocês vão ver cara aí que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, que saíram de 2.000 para 20 milhões. Vocês vão ver caras que saíram aí de 5.000 para 50 ou mais milhões. E não tem nada, absolutamente nada de exagero. E na próxima aula vocês vão entender como. Se vocês seguirem o setup, gente. Eu ainda não cheguei nesse nível, não. O primeiro milhãozinho já foi. Mas agora começa a outra parte, tá? Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vocês precisam refazer. Quem já fez e quem não fez, corre lá e faz. A aula que eu passei do Finvias para vocês. Da seleção de ações para o semanal. Tá? Não vou passar a aula aqui agora, porque a aula vai ser privada. Só para o pessoal do grupo. Se vocês acham que tá bom, que na verdade tá muito bom, vi nego aí, eu não sei se foi o Vanderlei, quem foi colocando aí 54% de ganho. Em que? 2, 3 semanas? 18%, 20%. Os caras estão nojentos, cara. É só dar de 10, 12, 15% para cima. Então, se vocês acham que a estratégia do semanal que eu mostrei para vocês tá boa, vocês não viram nada ainda. Se vocês acham que essa estratégia é boa, vocês não têm a menor noção do que está vindo por aí. A menor noção do que está vindo por aí, tá? E digo, com risco muito menor do que a estratégia do semanal. Muito menor. Então, olhem só. Tem um site chamado Barchart. Eu uso a versão paga dele, que é onde eu faço meus screeners, mas podem usar a versão gratuita, vocês não precisam da versão paga, tá? E basicamente é o que a gente vai abordar na próxima aula, que vocês já estão fazendo inconscientemente, porque eu mostrei uma maneira fácil, simples de vocês fazerem isso na aula do semanal, que é a definição do ativo em relação ao fator alfa. Então vocês vão ver que quando eu vou aqui, que eu peço para ele me listar os tops 100 ações do mercado americano, ele coloca no ranking 1, 2, 3, 4. O que vocês estão vendo que tem? Essa, por exemplo, foi 1.246%. Mas o ranking dela qual é? O ranking dela é 11. Por quê? Porque o fator alfa dela é menor do que o de SanDisk. Então ela pode ter subido muito nesses últimos meses agora, mas o fator dela ainda está muito longe de chegar perto de SanDisk, que é uma aberração.
1.400 pontos acima. Tá? Então vocês vão ver que por aqui, dentro daquela estratégia de traders que muito provavelmente, os grandes gênios que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar e que tem centenas, milhares de seguidores, de adeptos, eu digo assim, é uma tribo que eu não entendo por que no Brasil não se fala deles, cara. Os caras são muito foda, bicho, o Brasil é muito foda. Então, pelo fator alfa, ou chamado também Relative Strength, tem uma diferençazinha leve. Não confundam com o RSI, que é só a palhinha da próxima aula, tá? É o nosso fator alfa. Onde vocês vão ver na bolsa americana, e eu vou dar o exemplo aqui da bolsa brasileira para ficar mais fácil. Quando eu tenho a bolsa, a minha bolsa, ou melhor, a de vocês aí no Brasil, hoje eu estou no Brasil, mas até março, abril, que agora, nesse momento, ela faz o quê? Ela sobe com força. Dentro da bolsa, ela é dividida por setores. Vamos colocar aqui que esse setor aqui, um deles seja, não é, né? Mas vamos colocar aqui só para exemplificar, finanças. Dentro de finanças, nós temos o quê? Lá no mercado americano a gente vai ter mais coisas, né? Mas aqui é basicamente essa divisão. No Brasil é basicamente essa divisão. Dentro de finanças nós temos o quê? Os ativos. Então aqui nós podemos ter, por exemplo, Itaúsa, que é a holding, né? Nós podemos ter Bradesco, o próprio Itaú, obviamente, Banco do Brasil, é só para vocês terem uma ideia, tá? Santander, vários. Então o que eu vou procurar aqui? Dentro da bolsa, que agora sobe forte, está no ciclo de alta, eu vou colocar os setores que lá no FinViz vocês viram isso como grupos. Os grupos mais fortes. Entre os grupos mais fortes, o setor, que é, no caso, a gente eu estou com a cabeça no mercado americano. Nós vamos ver aqui os grupos mais fortes, no caso eu peguei como exemplo finanças, e dentro de finanças, o ativo mais forte, digamos, não sei se digamos que seja Itaú. Ok? E como eu vou saber isso? Eu vou saber isso pelo meu alfa. Eu vou saber isso pelo meu fator alfa. E o que é o fator alfa? Ele vai comparar a força da bolsa. Não, perdão. A força do grupo em relação à sua bolsa. No caso do Brasil, a gente está falando uma coisa só, né? Tá? Lá a gente tem várias divisões diferentes e aí você vai fazendo a escadinha, tá? Mas basicamente aqui acaba ficando um pouco mais simples. A força do ativo do grupo. Então foi aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada. Vocês foram lá e acharam. Vocês já sabem como fazer isso. Pelo FinViz, de graça, sem gastar um centavo. Tá.
o grupo. E vocês também fazem de uma forma um pouco mais simples, mas fazem, que eu também mostrei, dentro dos grupos, quais são os ativos. Então vocês vão estar entrando. Nós vamos estar entrando no grupo mais forte com os ativos mais fortes, ou seja, os ativos mais fortes do grupo mais forte da bolsa, se quiser também mais forte. Quando você tem parâmetros para comparar, ok? Quando você faz isso, você vai estar operando os chamados líderes do mercado, que tem forças enormes. Só que não basta ser líder. E aqui vocês vão voltar, cara. Vocês precisam refazer a aula. Quem não fez, faça. Tá? Porque não tem espaço para preguiçoso. A lei do retorno, que é a do retorno à média. Reassistam, quem já assistiu, assista, se possível, até mais de uma vez, porque vai pegar forte aqui. Vocês vão começar a entender aquelas aulas lá no início, há um ano atrás. As aulas que foram dadas há um ano atrás. Que tudo agora vai começar a fazer sentido. Que lá parecia até um pouquinho de brincadeira, e que agora vocês vão dizer, caralho, por isso o Ronaldo colocou essa aula o ano passado, em abril do ano passado. Março do ano passado. Então vocês vão ter aula de correlação. Lá vocês têm aula de correlação. Puta que o Pareto. Retorno na média. Vocês têm várias aulas lá. Para serem revistas. Para vocês estarem prontos. E vai ficar mais fácil de vocês pegarem o conteúdo daqui para frente. Não que seja complicado. Mas vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Tá? Beleza. Não basta apenas ser líder de mercado. Porque você pode pegar uma ação que sobe, que é líder, forte, mas sobe 0,5% ao dia. E dentro dessa liderança aqui, eu tenho ação que sobe 3% ao dia. Isso aqui é a média, não é que ela suba ou caia todo dia, tá? 3% ao dia. E eu posso, dentro desse grupo, ainda ter ações que se movimentam na média de 5% ao dia. Agora vocês vão lembrar de outra coisa que eu passei para vocês lá atrás. Também eu vi que muita gente não deu a mínima importância. Que é a ADR. Não confundam a ADR, apesar de serem muito parecidos em definição, não confundam ADR com ATR. Qual é a grande diferença entre esses dois aqui? A ADR, vocês têm um indicador que eu coloquei, eu fiz o indicador para vocês. Ela mede a média em que o preço se movimenta em um determinado período. Botei por cima. E a TR basicamente é a mesma coisa. Ué, mas espera aí, então qual a diferença? A diferença, gente, é que se eu tiver no período, digamos aqui, de 14, 15 dias, 20 dias, eu tenho um candle aqui. E no dia seguinte ele abre aqui. E aqui eu tenho o gap. E aqui eu tenho um gap. A ATR vai levar em consideração esse gap. Ok? E a ADR, ele não vai levar em consideração esse gap. Ela vai medir a força somente com o tamanho
dos candles. Então, se esse candle subiu aqui em cima, não tem problema. Isso não entra na conta. Na DR, aqui entra. Aqui não entra. E qual é a ADR? Isso a gente vai olhar na próxima aula. Boa para nós. Qual o ideal? Ok, Ronaldo, eu já sei. Já entendi. Mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu descubro isso? Onde é que eu vou ver isso? Porque quando você entra, cara, numa operação, quando você entrar em uma operação, ué, cadê o meu gráfico? Aqui. Quando eu entro em uma operação, não basta eu estar certo. Eu não quero só estar certo. Eu quero que essa operação, de cara, já ganhe fôlego. Então, se eu entrei nesse ponto aqui, eu quero que essa operação, de cara, já no dia seguinte, na semana seguinte, ela já mostra que chegou com vontade, com força de vencer. Porque senão o que vai acontecer? É o que acontece na maioria das ETFs. Quando você entra, deixa eu botar aqui qualquer ETF aqui. Quando você entra, não Silver não, SPY, pode ser. Olha só. Que porra é essa, bicho? Só um pouco. Ó, gente, às vezes dá uns bugs na minha cabeça aqui que eu vou dizer uma coisa. Quando eu entro em uma operação, o que a gente quer? Cara, quero que vá pro ganho o mais rápido possível. Ou empata, pô. Vai pro loss e libera. A pior merda é o quê? É a gente ficar dentro de um ativo. Deixa eu ver se eu tenho. É isso que eu ia tentar fazer, né? Eu não sei por que deu merda aqui na hora que eu... Só um pouquinho. Deu, gente. Tem hora que eu vou dizer uma coisa. Bom, vamos lá. Só para finalizar aqui, porque a gente vai... Isso aqui tudo vai ser na próxima aula, tá? Por exemplo, se eu pego uma ETF dessa aqui, em que eu vou pegar para ver o quanto ela sobe, digamos, entre uma semana e 2, 3 semanas depois, ou mesmo até aqui em cima, depois de várias semanas, vamos colocar aqui, ó, da semana aqui, ó, tá? Ó, 21 semanas ela subiu 8,95. E compensação, deixa eu ver aqui no meu watchlist aqui. Se eu pegar, deixa eu ver se é Aviation aqui. Ó, em 3 semanas aqui, só para a gente ter uma noção, vou pegar daqui até aqui, só para... Em 3 semanas ele subiu quanto? 27%. Quem tem ADR maior? Quem tem o melhor ADR? Como eu consigo ver isso? E isso é muito importante na nossa estratégia. Porque basicamente, quando ele veio aqui, vocês veem que eu tenho até minhas marcações aqui já. No meu ponto de entrada, no rompimento aqui. E que eu entro no final desse dia aqui, porque eu estou olhando os dois gráficos aqui, que é dentro da semana, a semana rompeu. Eu entrei aqui.
E eu saí. Aqui, eu acho que foi por aqui assim que eu saí. Eu achei que ele começou a arrastar muito e saí por aqui. Com 20%. Com 20%. Foi antes. Não, eu saí pelo semanal, peraí. Tô achando que foi muito pouco. Aqui. A entrada foi pelo diário. A saída foi pelo semanal. Aqui. Eu acho que foi aqui, na verdade, foi semana passada. Foi semana passada. Quando ele começou a baixar aqui, ó, aqui no diário, ele começou a fazer o primeiro candle ali, foi isso mesmo. É isso mesmo. Ele baixou um dia, caiu no outro, ele parecia que ia operar, caiu o segundo. Quando fechou abaixo da média aqui, eu saí aqui. Foi isso mesmo. Ó. É isso mesmo. Deu 31%, eu acho, uma coisa assim. Mas, só para vocês saberem. Em quantas semanas da minha entrada? E a primeira semana que eu entrei? 1, 2, 3 semanas, 4. Nem 4 semanas, nem um mês. 30%. Então, galera, dominem essa parte da plataforma. A gente também vai estar fazendo durante as aulas. A gente vai começar por aqui. A gente vai primeiro dominar a estratégia. Simples, simples, simples. Vocês vão ver que é muito simples, tá? Primeiro vocês vão dominar a estratégia. E aí vocês vão poder pegar essa mesma estratégia para estar colocando. Ronaldo, eu quero fazer BDRs no Profit Chart. Beleza, você tem a grande maioria lá das mais líquidas, você tem do Profit. De boa. Faz. Que seja com ações de R$10. Faça. Tá? Faça. Aí eu quero fazer na XM. É um pouco mais perigoso, porque é alavancado. Então, entre XM, se você vai botar $100 na XM para fazer ações, eu sou mais você converter $100, vai dar R$500, R$600 e colocar no Profit. Não é no Profit, numa corretora brasileira que usa o Profit, tá? Obviamente que tem o Profit de graça, né? Tá? Então, eu estou fazendo pela Webull. Porque a gente vai estar exposto diretamente ao mercado americano. Se tem dividendos, a gente recebe. Não é exatamente o nosso foco. O nosso foco para dividendos são as ETFs, né? Mas aqui a estratégia de crescimento. A estratégia para você alavancar sua conta sem estar alavancado. Essa é a ideia. É uma alavancagem, digamos assim, uma alavancagem, sabe, o remédio natural e o remédio de farmacêutica e de indústria farmacêutica. Não, vou tomar esse aqui porque esse aqui é um chazinho natural. E faz o mesmo efeito. Isso aqui é a mesma coisa. Essa estratégia aqui é como botar esteroide. Quando vocês vão para a academia e tomar esteroide natural. Não sei se isso existe ou não, mas a ideia é mais ou menos essa. Vocês vão estar trabalhando aqui em esteroides. Vocês não têm noção do que eu vou mostrar para vocês. Agora, vocês vão precisar acompanhar, já digo, no local silencioso, quieto, telefone desligado, foco total, concentração total, aula longa, não tem nada de arrasta para cima, derrete cérebro. E a estratégia é muito simples. Muito, muito, mas muito simples. E isso aqui pode ser a virada de vocês para 1 milhão? Não. Para milhões. Ok? Valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima aula. Próxima aula totalmente privada, somente para o pessoal que está no grupo dos escolhidos, tá? Essa aqui fica com aí uma aula para quem quiser usar o Webull. Espero que tenha ajudado, tá? Dúvidas, me falem. Eu também não sei tudo sobre o Webull, ainda estou apanhando muita coisa, mas espero que eu tenha conseguido colaborar com vocês. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.